Boa noite a todos, a todas. Inicialmente queria agradecer à Associação dos Servidores e Servidoras de Defensoria Pública aqui do Estado de São Paulo pela renovação do convite. No primeiro curso já tive a oportunidade de falar sobre outro tema. Queria agradecer, portanto, ao convite para falar um pouquinho sobre a teoria da rotulação social. Primeira coisa que eu preciso fazer é situar a presente teoria. Se nós olharmos para as muitas teorias sociocriminológicas, nós vamos encontrar algumas teorias que são consideradas teorias do consenso. As chamadas teorias do consenso partem de uma premissa, qual seja, a premissa de que a sociedade é consensual, que não há conflito entre os cidadãos e as cidadãs que vivem naquela sociedade e, portanto, o enfrentamento do fenômeno da criminalidade pode ser feito no âmbito daquela sociedade, sem necessariamente haver a necessidade de uma transformação social para o enfrentamento do crime. No entanto, nos anos 60, alguma coisa aconteceu, e é isso que nós vamos contar aqui, que permitiu a gente compreender que o enfrentamento da criminalidade demandava uma modificação dos conceitos. Primeiro, premissa número 1 que cai por terra. O crime não é um fenômeno de uma sociedade consensual, mas sim um fenômeno de uma sociedade de conflito. O conflito é inerente à sociedade, o conflito é parte do cotidiano dessa sociedade. Nós podemos compreender esse conflito como um conflito de interesses, na esteira do pensamento de um pensador alemão que depois se radicou na Inglaterra, chamado Ralph Dahrendorf. Portanto, é um conflito de interesses, não necessariamente um conflito de classes. Ou então a gente pode pensar no velho e bom conceito marxista, que parte da premissa de que a sociedade está dividida em classes e é da essência dessa sociedade a luta de classes. Portanto, nós vamos ter dois tipos de conflito. Eu hoje vou falar de um conflito mais genérico, que é o movimento inaugural de uma viragem, como muitos autores chamam, de uma mudança, de um turning point, de uma modificação acentuada da perspectiva criminológica. Observem que 10 anos depois, mais ou menos, desta teoria, nós vamos encontrar uma estruturação bastante acentuada de uma nova teoria, que é a teoria crítica. A teoria crítica, ela vai radicalizar esta modificação, de tal sorte que o pensamento crítico, partindo já dos aportes da teoria da rotulação social, da teoria do labeling approach, ou teoria interacionista, são vários os nomes que a gente dá a essa teoria, ou mesmo teoria da reação social. Partindo dessa premissa, a gente vai ter um aprofundamento da crítica. Não por outra razão, Juarez Cirino dos Santos, ao falar sobre a teoria crítica no nosso Brasil, escreve um livro chamado Criminologia Radical, Teoria Radical. Eu não vou falar da teoria crítica, eu precisaria de uma nova aula para falar sobre a teoria crítica. Eu vou me ater exclusivamente à teoria do labeling approach, certo? Que é uma teoria que é muito importante. É uma teoria que hoje a gente tem muitos autores que trabalham ainda com essa teoria, e que utilizam conceitos dessa teoria. Ok? Então, separando a teoria crítica, que ficaria para um outro momento, para uma outra aula, vamos falar da teoria do labeling. Eu já disse, a teoria vigente até então era de que a sociedade era um todo consensuado.
Ou seja, não se partia da premissa de cisões, de radicalizações dentro da sociedade, vou designar de sociedade burguesa, né? E todas as teorias, de alguma forma, buscavam saber por que uma pessoa cometia crimes. E cada uma dessas teorias dava uma resposta a isso. Então, por exemplo, a teoria biológica e etiológica, que foi a primeira concebida lá por Lombroso, dizia que o sujeito comete crimes porque ele nasce criminoso, porque ele tem uma anomalia física. Depois, mais tarde, a Escola de Chicago vai dizer que a teoria ecológica, também assim denominada de teoria ecológica, né, vai dizer que a pessoa comete crimes porque ela perdeu o contexto do controle social. Ela, muitas vezes, é um imigrante que saiu de um país, foi para outro, e passa a cometer o crime no outro país porque não há um controle social informal. Aquele controle que se faz pela igreja, pela família, pelos clubes de serviço, pelos clubes sociais, né? Aquele controle que se faz pela vizinhança, que todos nós conhecemos de uma pequena cidade do interior, né? O vizinho controla a nossa vida e, ao mesmo tempo, não, para o bem e para o mal, não é? Quer dizer, controla porque sabe as coisas erradas que a gente faz. Eu não, mas os outros. Eu não, porque eu estou em São Paulo, né? Todo mundo faz coisas erradas. Mas controla as coisas erradas que a gente faz. E mais do que isso, se a gente vai viajar, por exemplo, você deixa a chave da casa para o vizinho, né? Quer dizer, você tem confiança no vizinho, você tem uma interação com o vizinho. Então, você tem um controle. Esse controle ajuda na prevenção da criminalidade, porque se ele vê uma pessoa ali que está passando pela rua, num horário meio suspeito, ele dá uma telefonada, liga para a polícia, enfim, ele toma providências. Né? Então, esse controle se perde na Escola de Chicago. Depois a gente vai ter outras teorias. A teoria da associação diferenciada, que é, digamos assim, a prima rica desta teoria, uma versão para tentar buscar o crime do colarinho branco, né, foi criada por Sutter. Enfim, a gente vai ter várias teorias. A teoria da subcultura criminal, né, que vê na falta de perspectiva de grupos subculturais a prática do delito. Essa teoria, por exemplo, é explicativa de muitos pequenos delitos que a gente vê, né? O delito de pichação, de conspurcação dos muros das grandes cidades, né? Quer dizer, quando ele suja a cidade, quando ele faz uma pichação depreciativa, não um grafite, né? Então, estas todas as teorias sempre tentam dar uma explicação por que alguém comete crimes. A teoria do labeling, ela muda um pouco esse paradigma. Ao invés de ela perguntar por que alguém comete crimes, ela vai falar, por que nós não cometemos crime? Por que os nossos atos não são considerados criminosos? Eu vou voltar a isso mais adiante. A primeira coisa que eu acho que é importante nessas explicações é a gente tentar demonstrar por que a um dado momento no mundo surge uma teoria. Né? Quer dizer, por que alguém fala sobre um assunto novo se não houve uma grande mudança estrutural? Essa teoria ela nasce fundamentalmente nos Estados Unidos. Né? Ela vai nascer num contexto, especialmente caudatária, de certa forma, das teorias de Chicago. Né? Então ela vai nascer em alguns lugares, algumas cidades norte-americanas. Então, vamos tentar falar um pouquinho sobre ela. O que mudou? A pergunta, eu chamo no meu livro de criminologia, quando eu falo sobre isto, o fermento de ruptura, não é? Quer dizer, qual foi a razão deste transformar momentâneo? O que aconteceu? Qual foi o desencadeador, a gota d'água que propiciou você modificar isso daí? Bom, a primeira coisa que eu acho que tem que ser dita é a seguinte. No pós-guerra, os Estados Unidos nascem como a grande potência. Os Estados Unidos já eram uma potência
mundial após a Primeira Guerra, porque teve o seu território todo ele preservado da guerra, e na Segunda Guerra, de certa forma, o seu território situado na América do Norte foi todo ele preservado, né? Quer dizer, foram bases bombardeadas americanas. E quando os Estados Unidos terminam a guerra, a Europa estava toda destruída, né? A Ásia tinha muita violência, muitos bombardeios, né? Cidades inteiras foram destruídas por bombas atômicas, enfim, tudo aquilo que aconteceu fundamentalmente na Ásia e na Europa, sem prejuízo de alguma coisa no norte da África, sem prejuízo de outras coisas em outros lugares, né? Mas fundamentalmente nesses lugares aí que eu falei, preserva os Estados Unidos surgem com uma grande força. Por isso, os Estados Unidos da América passam a ter um crescimento brutal. Eles se permitem criar um plano de ajuda aos países vencedores na Europa, né? Que estavam destruídos, vencedores e vencidos, né? Vejam que é uma coisa curiosa, né? Porque os Estados Unidos ajudam a Alemanha, talvez até por interesse em impedir um avanço soviético, não importa, mas o Plano Marshall nada mais foi do que um despejar de milhões de dólares na Europa para dar sustentação à recuperação da Europa. E os Estados Unidos surgem com uma grande estrutura produtiva, vendendo armas, vendendo bens de consumo, vendendo carros, vendendo todo tipo de coisa, né? E se tornando o grande país, uma verdadeira polícia do mundo. E isso aconteceu no pós-guerra com crescimentos contínuos, até que no final dos anos 50, iniciozinho dos anos 60, isso começa a não dar tão certo. E isso, ao não dar tão certo, a gente começa a ter uma certa crítica, e a crítica normalmente ela nasce dos beatniks, dos artistas, daqueles que anteveem as mudanças, aqueles que têm um olhar voltado para o mundo, né? Um olhar mais abrangente, um olhar que tem aquela perspectiva de criticidade, que tem uma capacidade de identificação das transformações. Por isso, esses artistas, os beatniks, eles começaram a escrever sobre esse momento americano. E esse momento americano é um momento de ruptura, né? Eu vou falar de um livro famoso, que vocês encontram hoje, muito facilmente, até nessas livrarias de bolso, né? Que é o On the Road, né? Que foi traduzido como Pé na Estrada. Esse livro, On the Road, se vocês derem o Google, vocês localizam facilmente. Esse livro era exatamente uma quebra dos parâmetros tradicionais americanos. Lembrar que os americanos tinham uma estrutura, vamos chamar assim, bastante conservadora. Eles tinham mais ou menos uma família padrão, um pensamento que era muito conservador. Então a família padrão americana era pai, mãe, 2 filhos. Se Deus abençoar, um menino e uma menina, né? Que é o padrão americano, e eles usam isso em tudo. Por exemplo, se você vai a um hotel nos Estados Unidos, o hotel nos Estados Unidos tem 4 camas, ou melhor, 3 camas, uma de casal e 2 de solteiro. E é tudo junto, porque esse é o padrão americano. Esse padrão americano contempla tudo, culturalmente. Por exemplo, o americano ele tem pouca leitura, então eles mandavam aos americanos, eles criaram para os americanos uma revista semanal informativa, que é a revista Seleções. Até hoje existe. É uma bobageira as seleções hoje, mas observem que nos anos de Guerra Fria, as Seleções era porta-voz oficiosa, né, da cultura americana, deste reacionarismo americano, da luta contra o comunismo internacional, etc. E uma segunda coisa, que era parte da cultura americana, como eles sabiam que os americanos não liam, eles selecionavam um livro por mês
e eventualmente a cada 2 meses, dependendo do clube, e criaram um clube do livro. Então você se associava ao clube e uma vez por mês, ou a 2 meses, dependendo da situação, chegava um livro na tua casa. E que livro era esse? Esse livro é um livro de literatura inglesa, um livro de literatura americana, um livro de literatura irlandesa, os grandes pensadores, né? Desde que não fossem irreverentes, iconoclásticos, que fossem pensadores conservadores, mais ou menos como se a gente mandasse para alguém um livro do Machado de Assis, Iracema de José de Alencar, né? Um livro de um autor. Não sei se a gente mandaria um livro mais radical, um poema simbolista, mas talvez não alguma coisa parnasiana muito aguda, né? Enfim, esse conservadorismo americano, ele era conservado, me perdoem o pleonasmo, exatamente com base nessa cultura. Ocorre que nesse momento a gente vai ter um sujeito que diz o seguinte: olha, pegue a sua mochila, saia de casa, abandone a sua família, pegue a Rota 66, atravesse os Estados Unidos de ponta a ponta, faça sexo livre, que você vai ser feliz. Imagine isso na cabeça daquele americano meio conservador, meio retrógrado, e me perdoem dizer, meio babaca. Ele vai achar o quê? Ele vai achar que aquilo é um rompimento brutal. Né? Ele vai ficar de cabeça em pé. E não por outra razão. Por exemplo, um dos papas dos beatniks, Allen Ginsberg, responsável pelo poema mais radical, né, que falava sobre drogas, falava das pessoas que estavam uivando nas ruas atrás de uma dose violenta de heroína, e Allen Ginsberg escreve um poema chamado Uivo. Né? Então, imaginem, o título do poema já é indicativo daquilo que ele dizia. Pois ele foi preso nos Estados Unidos, né, por ter descumprido os padrões morais da época. Não nos esqueçamos que no final dos anos 40 e início dos anos 50, a gente tem um movimento macartista, um movimento reacionaríssimo, que foi em grande medida sustentado por atores de direita. O Ronald Reagan, depois presidente da República, era um dos atores que sustentaram esse movimento, né, de perseguição àqueles que eles supunham ser comunistas. E nem todos eram comunistas, alguns eram do Partido Democrata. Bastava ser do Partido Democrata para ser confundido com comunista. Imagine a situação. Ocorre que nesse momento de rompimento, o rompimento passa a deixar de ser um rompimento somente literário, cultural, e passa a ser um rompimento das bases de sustentação dessa sociedade. Então, observem, a base de sustentação dessa sociedade rui, ela vai quebrando. Eu poderia dizer, muito rapidamente, existe uma articulação entre esses 3 pilares, que os jovens, os negros e as mulheres contribuíram definitivamente para solapar esta estrutura conservadora. Vou falar muito rapidamente dos negros, depois dos jovens, depois das mulheres. Dos negros. No final dos anos 50, um pastor americano, pastor batista, um homem conservador, chamado Martin Luther King, ele obtém um título de teologia numa universidade americana, e ele era fã do Mahatma Gandhi, do Gandhi, né? Do líder da independência da Índia. E ele vai ao encontro dos seguidores do Mahatma Gandhi e faz uma espécie de tour, um conhecimento
não é? Daquilo. Isso se dá em, salvo engano, 59 para 60. E volta para os Estados Unidos fascinado pelas técnicas que foram utilizadas na Índia de não violência, né? Quer dizer, como você destruir um governo sem violência, sem utilizar de uma agressão, de uma invasão, sem pegar em armas, só com o pacifismo. Ele volta para os Estados Unidos e a gente precisa lembrar que nos Estados Unidos, deste momento, a gente tinha alguma coisa que a gente só foi ouvir com mais evidências na África do Sul, pré-Nelson Mandela presidente. Ou seja, nos Estados Unidos a gente tinha uma sociedade de apartheid. O que era o apartheid americano? Homens, mulheres, negros e brancos não conviviam no mesmo espaço. Se convivessem por uma necessidade imperiosa, teriam que estar separados. Por exemplo, num bar, podia ser que esse bar aceitasse brancos e negros. Então, num cantinho, os negros entravam numa porta lateral. Né? É curioso, quando Jesse Owens, em 1936, ganhou 4 medalhas olímpicas, né? Como o maior atleta negro, talvez, da história, por tudo aquilo que ele representou, e volta para os Estados Unidos, ele é homenageado num grande hotel. Não permitiram que ele entrasse pela porta da frente. Ele teve que entrar pela cozinha, para ser homenageado no hotel. Para que se tenha uma ideia do que era o sistema de apartheid. Branco é branco, negro é negro. Não há mistura. Como isso funcionava, por exemplo, num ônibus. Um ônibus tinha, nos fundos do ônibus, as pessoas nos Estados Unidos entram pela frente, no fundo dos ônibus estavam a área de negros com uma pequena cancela. Os brancos ficavam na frente. Então o negro entrava pela frente, ia até o fundo e sentava lá atrás. Se tivesse algum lugar faltante para um branco, ele poderia dizer à pessoa negra que desse um lugar e ele se sentava e a pessoa ia de pé. Tinha uma moça negra no ônibus, chamada Rosa Parks. Essa Rosa Parks estava lá sentada no ônibus com uma particularidade. Ela estava grávida de 8 meses. Então entra um branco, ao ver que não existia espaço físico na área dos brancos, ele determina que Rosa Parks desocupasse o seu local, o seu assento, para ele se sentar. Ela se negou. Ela disse: eu estou grávida de 8 meses, não vou sair. Então o passageiro branco pede ao motorista que pare o ônibus numa delegacia, chama um policial, o policial arranca a Rosa Parks pelo cabelo e ela é deixada no meio-fio. Este episódio vai desencadear uma série de protestos liderados pelo Martin Luther King. O que fez ele? Vamos incendiar o ônibus? Não. Vamos a pé. Não vamos mais usar as companhias de ônibus. Durante 2 anos eles boicotaram no Alabama, né, no Tennessee, em alguns estados, as companhias de ônibus. 3 meses depois, as companhias de ônibus estavam pedindo, pelo amor de Deus, para voltarem. Porque, claro, elas iam à bancarrota, elas iam falir. Então, observem, esta inteligência do Martin Luther King permitiu a ele unir o povo negro na luta por igualdade, que ele chamava de luta pelos direitos civis, que era a luta que todo cidadão deveria ter, né, de todos os direitos que cada cidadão deveria ter, e o Martin Luther King passa a ser uma figura notória nos Estados Unidos toda. E ele manda, e ele fala, ele escreve, ele é preso, preciso dizer que ele foi preso por isso, né? Ele escreve uma carta da prisão de Birmingham, que ele dizia que os negros deveriam ir fazer uma marcha sobre Washington. Isto era algo metafórico e real. Metafórico porque marchar sobre Washington era ir para o seio do poder. Real porque os negros começaram a se mudar para Washington, de tal sorte que a capital americana, depois de um certo tempo, tinha maioria negra, e foi a primeira grande capital grande capital americana a ter um negro como prefeito, que foi mais tarde Marion Barry.
Né? Quer dizer, então, o Martin Luther King fez uma marcha real. E nessa marcha ele faz um grande comício, né? Diante dos poderes em que ele faz o discurso mais famoso da história da humanidade. Aquele que ele diz que ele tem um sonho de ver os filhos dos brancos e filhos dos negros sendo premiados ou punidos apenas e tão somente pelo seu caráter. Isso se dá em 1964. Ele foi o primeiro negro a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Aqui entre nós, né? No tempo que o Prêmio Nobel da Paz tinha alguma importância, né? Que era dada para gente importante, que tinha lutas concretas, né? Quer dizer, hoje o Prêmio Nobel da Paz, quando você dá um prêmio para um presidente americano que chegou ao poder, única e exclusivamente porque chegou ao poder, isso não significa nada. Mas quando o cara consegue fazer uma luta pelos direitos civis, este é merecedor de um Nobel da Paz. Nelson Mandela, merecedor do Nobel da Paz, né? Martin Luther King, merecedor do Nobel da Paz. Pois bem, Martin Luther King ganha o Nobel da Paz e vem a ser assassinado em 1968, não vendo os seus filhos conviverem em paz com filhos das famílias brancas. Por que isso é importante? Porque você quebra a base de sustentação americana. Se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu ia falar sobre o Malcolm Little ou Malcolm X. Você quer que eu fale? Fala um pouquinho então. Né? O Malcolm Little, depois chamado Malcolm X, que cria uma nova religião para os americanos. Vejam, como é esse pensamento americano. Esse pensamento americano, acho que eu vou anotar aqui, é um pensamento identificado pela sigla WASP. Eu queria que você capturasse aqui a nossa sigla para a gente poder explicar o que significa. Branco, white, anglo-saxão e protestante. A sociedade americana, ela não era uma sociedade para os outros. Ela era uma sociedade WASP. O que significa dizer uma sociedade para brancos, para anglo-saxões e para protestantes. Não era para católico. Olhem vocês que o presidente americano Robert Kennedy, uma das primeiras coisas que ele teve que vencer a resistência dos protestantes, porque ele era católico. Notem, não era uma sociedade de tolerância. Os americanos não são tolerantes. Vide quem eles elegeram agora, em 2017, né, que foi a eleição do Trump. E eu posso citar o Trump, mas posso citar o George Bush pai, né, Ronald Reagan, todos eles intolerantes, né, todos eles com certo racismo empedernido, etc. Essa sociedade era uma sociedade WASP, para brancos, para anglo-saxões e para protestantes. Pois bem, como você quebra isso? Primeiro, você tem que ser negro. Malcolm X era negro. Depois, anglo-saxão, você não consegue ser. Mas e se eu quebrar a estrutura do protestantismo? O que há de pior para um protestante conservador dos Estados Unidos? Você ser do Islã. Então ele cria uma estrutura, ele cria uma religião, alguns vão chamar de seita. Essa concepção é um tanto quanto controversa, mas vou respeitar essa possibilidade porque existia um grupo de fiéis seguidores muito radicais na nação do Islã. Né? Ele não é um xiita, ele não é um sunita, ele não é daquelas variações tradicionais que você tem no Oriente Médio. Ele cria uma própria, aspas, seita, uma própria, aspas, igreja, que é a sua nação de Islã. E ele passa a defender que as pessoas mudem de nome. Vou abrir um parênteses para mostrar isso. Quem é o maior atleta dos Estados Unidos de todos os tempos na modalidade do boxe?
Cassius Clay, Cassius Marcellus Clay, campeão em 1960 dos pesos pesados da Olimpíada, campeão mundial dos pesados nos Estados Unidos, e uma pessoa que, quando é convocado para ir para a guerra do Vietnã, fala assim: eu não vou. Isso é uma luta de branco contra asiáticos. Os asiáticos não fizeram nada para nós, os negros. Eu não vou. Ah, então o senhor está preso, o senhor vai ser processado e vai ser mandado preso. Uma briga longa, judicial, ele não foi preso, mas ele perdeu o título dos pesos pesados, ele foi proibido de lutar por 3 ou 4 anos, ou seja, tiraram a profissão dele. Nesta altura, ele revela não ser mais Cassius Marcellus Clay, ídolo de todos os americanos, a despeito de ser negro. Ele era já Muhammad Ali, e líder dos negros e ídolo dos negros. Muhammad Ali vai retomar o seu título numa luta histórica nos anos 70 em Kinshasa, no Zaire, ganhando de um negro enorme. Não sei se vocês já viram esse homem. Ele é um homem muito grande, chamado George Foreman. George Foreman lutou com o nosso Maguila, o pobre do Maguila, e certa feita um repórter perguntou, caiu no segundo assalto, perguntou: Maguila, por que você não afastou ele com a esquerda, cruzou a direita? Ele falou: pô, você viu o tamanho do cara? Você pensa que é fácil? Quer dizer, é um cara enorme. Ele tinha 40 e poucos anos, ele nocauteou o Maguila. E este homem, George Foreman, vai lutar com Cassius Clay no Zaire, hoje Congo, não é? Kinshasa, na capital do Zaire, né? Tinha um ditador e tal, mas eram muçulmanos lá. E Foreman era, me permitam a grossura, era um preto de alma branca. A grossura não é minha, é do Muhammad Ali. Ele era um negro de alma branca. E por quê? Ele é acusado de ser o Pai Tomás. Quem leu A Cabana do Pai Tomás sabe que tinha um negro ali que era um negro que aceitava tudo, porque era um negro que vem da escravidão. Era um dos livros mandados para os brancos, que colocavam o negro estereotipado como uma pessoa pacata, boa, sorridente sempre, etc. Então, Muhammad Ali chega no Zaire e fala assim: ele é o Pai Tomás, eu vou nocautear o Pai Tomás, eu vou nocautear esse homem que só por um acidente ele é negro, mas ele tem um espírito branco, né? E ninguém acreditava nisso, porque o Pai Tomás era um homem imenso, fortíssimo, muito mais forte do que o Muhammad Ali. Mas Muhammad Ali era um homem inteligente, que sabe que você não pode enfrentar o mais forte. Você tem que adaptar-se e fugir do mais forte, enganar o mais forte. E assim ele fez, até que ele o nocauteia no 7º round dessa coisa. Uma luta histórica, tá em todos os YouTubes da vida, no Google, etc., mostrando que o negro era superior ao branco. Isso é uma coisa importantíssima, porque ele passa a ser um ídolo de uma minoria, ídolo de 15% da população. E, portanto, quebrando a estrutura desta sociedade, que é a sociedade branca, anglo-saxã e protestante. E o que é pior? Ele era muçulmano, né? Ele era um cara que não tinha aquela religião. Então, notem que o Malcolm X, ao contrário do Martin Luther King, que era um cara mais conservador, que era batista, que era, portanto, protestante, o Malcolm X, ele foi e colocou o dedo na ferida dos americanos. Dá para se entender por que os negros quebraram um pouco dessa estrutura. Os jovens fizeram uma coisa simples. Eles apenas determinaram a derrota dos americanos na Guerra do Vietnã. Basta isso, né? Basta imaginar que a maior potência do mundo não conseguiu dominar e enfrentar o Vietnã do Norte. Vocês sabem, a península do Vietnã estava
dividida em duas partes. O Vietnã do Norte tinha os seus guerrilheiros, os chamados Vietcongs, né? E o Vietnã do Sul, os americanos não é que deram armas, como os soviéticos deram e chineses deram para o Vietnã do Norte. Eles botaram um exército lá. Bom, mas a gente não acha esses Vietcongs. Onde estão eles? Eles estão no meio da floresta. Ah, estão no meio da floresta? Vamos destruir a floresta. Então nós vamos soltar bombas incendiárias. Vamos soltar napalm, que incendeia a floresta inteira, e aí a gente vai ver onde é que está o cara, né? Então, hoje é muito interessante isso, né? As pessoas falam assim, não, armas de destruição em massa, né? Armas químicas. Quem é que usou isso? Os Estados Unidos no Vietnã, né? Então, é bom que se tenha em conta quem usou e como, né? Não obstante isso, eles não conseguiram determinar. Como é que nasce esse movimento? Esse movimento, ele mostra um pouco, e é interessante a gente notar, ele mostra um pouco que a sociedade precisava ser quebrada na sua forma de pensar cultural. O que eles pensam então? Vamos usar drogas. Porque não existe nada pior do que, para uma família conservadora, e veja, os Estados Unidos é um país que, com as suas ligas de temperança, proibiram o álcool. Né? Quer dizer, é uma coisa meio sem sentido hoje, né? Quando a gente olha e fala, por que eles fizeram essa grande besteira? Criaram grandes quadrilhas, Al Capone, né? A gente sempre pensa no Al Capone, vendendo né? Quadrilha, a gente pensa o quê? A gente pensa num italiano do sul da Itália, falando o seu dialeto, vendendo álcool, né, para os americanos. É claro, porque havia consumo, né? Não há nenhuma evidência de que você venda se não há consumo. Pois bem, esses moralistas americanos, se tivesse droga, mas, bom, alguém diria que não é bom ter drogas? Alguém vai dizer nos Estados Unidos que as drogas eram interessantes. E quem é esse sujeito? É um psicólogo da Universidade de Harvard, chamava Timothy Leary. Timothy Leary era um sujeito branco, né? Portanto confiável, né? Aos olhos daquela pessoa, de um psicólogo de uma universidade altamente credenciada, que quando o LSD é sintetizado por um laboratório suíço, ele manda um ofício com o selo da universidade solicitando que mandassem caixas de LSD para lá. E ele cria um lugar, né? Isto é, uma casa onde o LSD seria consumido em testes. O que era essa ideia? Dizia ele, todos os grandes movimentos libertadores e libertários, todos os grandes movimentos culturais nascem com uma expansão da consciência. Como é que você expande a consciência? Como é que você torna a pessoa mais liberada para criar? Né? Você usa drogas. No passado, a bebida era a droga. Né? E você tinha bebidas fortíssimas, como o absinto. No século XIX, os nossos grandes poetas usavam o absinto. Lembrando que o absinto, por algumas características particulares da bebida e também pela sua gradação alcoólica, 75%. Lembrar que hoje isso é proibido no Brasil, a gente só permite abaixo de 50%. Uma cerveja tem 4, 5, uma cerveja comum, não aquelas cervejas mais encorpadas, 4, 5, um vinho tem 12, uma cachaça tem 40. Imagina uma bebida com 70%. Né? É para derrubar qualquer cachaceiro, né? Pois é, esse cara, então ele traz o LSD e começa a dar LSD para as pessoas, e ele começa a expandir a consciência e ver quanto da criatividade isto poderia ser extraída para as transformações. Observem que isto é uma coisa um tanto quanto complicada para qualquer governo, para qualquer partido no poder. E mais, isto também é uma forma de acabar com a cultura do país. Por isso, este movimento é conhecido como contracultura. Ele vai quebrar a cultura do país, a
cultura tradicional que eu estava lhes falando ainda há pouco. Né? O que o pai queria do filho? Que ele tivesse a mesma profissão que ele. O que o pai queria da filha? Que ela arranjasse um bom casamento para ser mãe. Esta era a regra nos Estados Unidos dos anos 60. E isso era a regra de brancos. Negros era um outro departamento. Mas os negros não interessavam, porque a sociedade era feita para os brancos. Era a sociedade WASP. Ok? Então, esses jovens acabam detonando esta base. E aí vem um sujeito e fala assim: olha, meus amigos, saiam de casa. Não fiquem dentro de casa. Peguem uma mochila e vão para a rua. Pegue a Rota 66 e viajem. Esqueçam essa coisa quadradinha dos papais. Por isso, nesse período, nasce uma máxima que vem para uma música imortalizada no canto, na voz e na interpretação de Elis Regina. Não confio em ninguém com mais de 30 anos. Não dá para confiar em alguém com mais de 30 anos. Eu, quando tinha até 29, cantava música. Daí eu falei: deixa eu esquecer essa maldita dessa música, porque agora eu já tenho mais de 30, estou com 33, vocês podem ver, então eu não quero mais saber do assunto. Então, mas essa música era uma coisa assim, central naquele momento. Não confiar no velho, confiar no jovem. Então eles falaram o quê? Eu posso confiar no Partido Democrata e no Partido Republicano? Não! Vou criar um partido da juventude. Uma das primeiras ações do Partido da Juventude foi o quê? Foi abraçar o Pentágono. Os caras foram lá, deram uma volta no Pentágono, cada um esticava a mão para abraçar o Pentágono, e eles queriam levitar o Pentágono, né? Literalmente mandar o Pentágono para o ar. Né? Fazer com que o Pentágono acabasse. Por quê? Porque o Pentágono era o símbolo do poder bélico. Observem, quando os árabes atacaram os Estados Unidos com as Torres Gêmeas, dois aviões foram ao centro do poder econômico, e outros dois, que foram abatidos, foram ao centro do poder militar. Um deles conseguiu chegar, eles não denunciam isso, o Pentágono ficou meio quadrado ali, deu uma, né, quer dizer, eles tiraram uma face do Pentágono que os caras nunca divulgaram, mas atingiu. Outro foi abatido no ar. Né? Há filmes sobre isso, que foi abatido no ar, isso é uma coisa hoje já absolutamente demonstrada. Por quê? Porque eles queriam atacar o poder, levitar o Pentágono. Né? Terceiro pilar, que solapa isto: as mulheres. As mulheres, coitadinhas, elas eram donas de casa. A rainha do lar. Eu, quando era pequenininho, a gente tinha uma música da mamãe como rainha do lar. Né? Mamãe, 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 tu és a rainha do lar. Era uma música assim, terrível, né? Quer dizer, ser a rainha do lar, não existe nada pior do que ser a rainha do lar, né? Quer dizer, eu quero ser a rainha da Inglaterra, rainha da... né? Rainha do lar, meu Deus. A gente tem maioria de mulheres aqui, só temos um homem aqui, não é? Além de mim, né? 2 homens. Era a rainha do lar, né? Vocês eram rainhas do lar. E como que a rainha do lar vivia? Vivia cuidando dos filhos. Quem trabalhava fora? O homem. A mulher não era autorizada a trabalhar fora. E por que não era autorizada? Porque não existia lei trabalhista protetiva da mulher. Isso significa que se a mulher engravidasse, ela perderia o emprego. Ela não tinha licença maternidade. Isso não existe ainda hoje, salvo por convenção coletiva de trabalho do sindicato. Não existe uma regra, como a gente tem da CLT de 1940, que garante X tempo. Já tivemos 3 meses, 4 meses, 6 meses, né? E licença maternidade, hoje temos licença paternidade, né? Mas na época não existia nada disso nos Estados Unidos, né? Tinha uma americana que trabalhava, mas ela queria ser mãe. Então ela falou assim: bom, como eu não tenho outra alternativa, eu vou sair do meu emprego. Passou a ser sustentada pelo marido, pensou, daqui a alguns anos eu volto para o mercado de trabalho. Foi lá, teve um filho, depois outro filho. E aí ela começou a falar assim: cara, eu
esse negócio de rainha do lar aqui não rola comigo. Eu sinto que a gente está... Eu estou insatisfeita, não sei. Eu acho que eu sou um problema, né? Porque eu quero trabalhar fora, não sei. Todo mundo diz que o bom, o certo é ficar dentro de casa, mas eu quero trabalhar fora. Aí ela foi e perguntou para uma amiga, chegou para a amiga, e aí, o que você acha, fulana? Você se sente feliz com aquilo que dizem para nós, que nós devemos gostar? Você gosta de trabalhar em casa? Ela falou, não, eu gosto dos meus filhos, mas eu gostaria de trabalhar fora. Aí ela ouve uma terceira, que também queria trabalhar fora. Ela falou, bom, então eu não estou ficando louca. Isso daqui não é uma coisa que me dê prazer. Ainda que cuidar do meu filho me dê prazer pela interação que eu tenho com a criança, me dá prazer trabalhar fora. E eu não estou conseguindo trabalhar fora. E não me dão emprego porque eu não vou trabalhar fora, porque não me dão emprego porque eu posso ter filho. Tem gente, ainda hoje, aqui no espectro político, que está falando exatamente isso. Não votem nele. Né? Por quê? Porque ele está exatamente dizendo que a diferença entre a mulher e o homem é que a mulher engravida, que a mulher tem esse problema, entre aspas, né? Quer dizer, então que não é bom contratar a mulher. Bom, e por isso a mulher se justifica ela ter um salário menor. Olha que nós estamos em 2018 e tem um cara falando isso. Pois bem, nos Estados Unidos, em 1960, era assim. Então essa mulher, que não era maluca, que era normal, né? Embora tenha sido chamada de maluca, e que se chamava Beth Friedan, ela resolve escrever um livro, fazendo uma pesquisa. Então ela vai ouvir as mulheres e pergunta, você fica feliz em casa? Não fico feliz em casa. Bom, então, por que estão nos dizendo isso? Aí ela escreveu esse livro e falou assim, eu vou chamar ele de A Mística Feminina. Olha que belo nome. Foi editar, ninguém editava, porque as editoras não eram de mulheres, eram de homens. Né? Então aí, com pouco tempo, um ano, enfim, lutou daqui, lutou dali, ninguém queria editar, a editora boa não editava. Aí pegaram lá uma editorinha de fundo de quintal, aquela que faz um quebra-galho ali e tal, e ela editou o livro. Naquele ano e naquela época foi o livro mais vendido dos Estados Unidos. Vendeu 3 milhões de exemplares. Vendeu mais que a Bíblia. E vender mais que a Bíblia nos Estados Unidos não é pouco. Né? Então, a mística feminina estourou. E ela passou a ser uma interlocutora das mulheres. Ela passou a ser a líder feminina. Ela passou a ser a líder feminista. E a partir daí, ela vai buscar a interlocução dos negros, a interlocução dos jovens, para que este momento possa haver uma confluência entre as minorias. Observem, conceito sociológico de minoria é minoria de poder, não é minoria numérica. Né? Porque as mulheres, eu não sei, no Brasil a maioria é de mulheres. Né? 50,5%, 51% é de mulheres, 49% homens. Né? Nos Estados Unidos acredito que também. Então ela vai e busca as minorias de poder, negros, jovens, mulheres, e eles fazem um grande movimento por direitos civis. E esse movimento vai permitir a existência de cotas, uma transformação e, fundamentalmente, a igualdade formal entre negros e brancos. Portanto, a gente vai ter este momento. Agora, eu posso dizer para vocês o seguinte, poderia falar mais sobre isso, mas a gente não tem muito tempo. Este é um fermento de ruptura. Então, a gente vai ter um movimento significativo de massas, né, um movimento hippie, né, um movimento que defendia transformações na forma de viver, movimento estudantil, né? 68, a Universidade de Berkeley foi tomada, o governador da Califórnia, por exemplo, mandou, pura e simplesmente, tirar o lugar onde eles faziam os grandes comícios, né? Era um parque chamado The People's Park, o Parque do Povo, né? Ele mandou tirar o People's Park e construir um estacionamento para um supermercado vizinho, né? Para um shopping center vizinho.
Esse governador era o governador Ronald Reagan, né, que depois viria a ser o presidente da República. Portanto, a gente vai ter aqui um grande movimento de implosão da visão tradicional americana. Este movimento de implosão vai fazer com que a teoria que dele vai surgir fosse caracterizada por um relativismo moral, social, um pluralismo social. A sociedade deixa de ser monolítica. Eu disse no início da aula que a sociedade deste momento deixa de ser uma sociedade consensual. Lembra que eu disse isso? Ela passa a ser uma sociedade de conflito. Ora, você põe um monte de mulheres na rua, um monte de jovens na rua, um monte de negros na rua, questiona as leis de apartheid social, questiona as leis de discriminação de gênero, questiona a lei que dá uma verdadeira exclusão dos jovens da participação política. Por isso, a criação do Partido da Juventude. Por óbvio que a gente vai ter uma quebra da estrutura de funcionamento cultural daquele momento. Então, é nesse momento que a gente pode dizer, ao invés de perguntar por que o criminoso comete crimes, a gente diz, por que algumas pessoas são tratadas como criminosas? Como é que eu justifico que essas pessoas sejam tratadas como criminosas? Ou de outra forma, vamos inverter a pergunta. Por que nós não somos tratados como criminosos? Quando eu digo por que nós não somos tratados como criminosos, a pergunta não se destina aos negros, não se destina às mulheres, não se destinam às jovens, se destinam aos velhos brancos. Né? Por que eu não sou tratado como criminoso? Porque a sociedade, ela discrimina negativa e positivamente. Ela diferencia. Eu vou contar uma história para vocês. Há pouco tempo atrás, eu saí de um restaurante tendo bebido 2 taças de vinho. Estava eu e minha mulher é uma pessoa da minha idade, mais ou menos, até um pouco mais velha que eu, loira. E a gente estava no meu carro, indo para a nossa casa, né? E a gente passou por um comando ali no final da Paulista. Eu falei, putz, né? Estou ferrado. Né? Gente parado ali, porque congestiona ali o final da Paulista, naquele túnel, né? Ela falou, deixa que eu entro no seu lugar. Eu falei, bom, o que adianta, né? Vai trocar um santo por outro, né? Não vai resolver o problema, os dois vão ser presos, né? Ou você ou eu, vou eu, então, né? Aí eu falei, abaixa o vidro. Abaixei o vidro, desliguei o rádio que estava ali tocando, cumprimentei o guarda. Ele falou, pode passar, doutor. Estava bem vestido, é verdade. Pode passar. Quem ele pegou e mandou encostar para ver se estava... Todos os jovens, especialmente aqueles com o boné virado para trás, né? Todos os jovens, aqueles que estavam em 5 num carro, tipo Fox, sabe, rebaixado, com o som ligado, né? Eles pararam aqueles blitz. Para mim, eles liberaram. Eu virei para minha mulher e falei, poxa, Palma, estamos velhos. Definitivamente, nem a polícia nos quer mais. Né? Quer dizer, é mais ou menos isso, nem a polícia nos quer. Né? Porque, é claro, eu não tenho cara de criminoso. Eu posso ser muito mais criminoso. E naquele dia, né, eu estava com um pouquinho de álcool. Felizmente o crime está prescrito, você fique tranquilo, não vão querer denunciar, já faz tempo isso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o criminoso tem um jeito, é o estigma que faz com que você identifique o criminoso. O estigma é uma espécie de rótulo. Me dá aquela garrafa aqui. Essa garrafa é isso. Observem que esta garrafa aqui, ela tem um rótulo. Este rótulo identifica o que ela é.
é um guaraná. Este rótulo a gente vai chamar nos Estados Unidos de label. A teoria do labeling é a teoria que rotula as pessoas. Portanto, não é importante a essência desta garrafa, mas sim aquilo que ela representa pelo seu rótulo. Como é que eu sei se um uísque é bom antes de beber? Eu vejo se o rótulo é 8, 12, 15 ou 18, 20 anos. É o rótulo que faz com que você o avalie sem ser um conhecedor. Claro. É claro que um bom bebedor de uísque ele vai dizer, não, esse aqui é um 12 anos, esse aqui é um 8 anos, né? Mas assim, normalmente você procura pelo rótulo. O vinho, você procura pela safra, pelo ano, pela uva, pela região vinícola produtora. Ou seja, você identifica isso pelo quê? Pelo rótulo. Isso está no rótulo. Portanto, a rotulação social é um mecanismo que identifica o conteúdo da pessoa, entre aspas, pelo rótulo. E é por isso que esta teoria é chamada de teoria do labeling. Se vocês, e observem, labeling approach traduzindo literalmente, é aproximação da rotulação. Não tem uma tradução tão fácil, né? Nós traduzimos isso para a teoria da rotulação social ou teoria da etiquetagem, conforme a nossa... Os espanhóis chamam de teoria do etiquetamento, né? Ou etiquetagem. Nós chamamos rotulação social ou pura e simplesmente labeling, que é alguma coisa que hoje o inglês é acessível para todos, de tal sorte que a gente pode conceber essa teoria. Então eu vou, neste momento que eu quebro o patamar cultural, tradicional americano, eu vou quebrar isso daqui. E ao quebrar isso daqui eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que nós estamos mudando o paradigma. Então, a primeira grande mudança de paradigma na criminologia não é a teoria crítica. Observem, a teoria crítica aprofunda esta mudança de paradigma. Ela se dá, a viragem, a mudança se dá na teoria da rotulação social. Certo? Muito bem. Vamos avançar um pouquinho. Qual é a ideia da teoria? Eu queria que vocês notassem aqui o conceito de desviação. Esse conceito é um conceito interessante. Primeira coisa, se eu rotulo as pessoas, eu vou rotular as pessoas da pior forma possível. Né? Por exemplo, fulano é maconheiro. Né? Fulano é maconheiro. A minha mãe um dia estava assistindo, minha pobre mãe, coitada, que não veja minha aula, ela estava assistindo televisão e viu lá um programa do Datena, qualquer coisa assim do gênero, e o fulano assim, assalto terrível, o cara agrediu com uma coronhada a vítima, não sei o que, A minha mãe falou assim, esse cara, filho, deve estar maconhado, não é possível, né? Falei, mãe, maconha, o cara não fica com essa coisa, ele fica meio molão, entendeu, mãe? Pode ser outra droga, pode ser coca, pode ser crack, pode ser cachaça, velha e boa cachaça faz isso. Agora, se há alguma coisa que não faz isso, é maconha. Falou, não diga, filho, mas a vida inteira eu ouvi que o cara devia estar maconha. Pois é, a senhora ouviu, porque isso é um rótulo. Então, ser maconheiro é a pior coisa que tem. Numa cidade do interior, eu sou de uma cidade pequena do interior, né, que é Itapetininga. A pior coisa que se pode dizer de uma mulher é que ela é biscate. Né? A palavra biscate, ela não tem uma conotação negativa se você está falando que o sujeito faz biscate. Né? O sujeito biscateia, quer dizer, ele está pulando de um emprego para outro, fazendo quebra-galho. Isso é biscatear.
Agora, o biscatear tem um conteúdo negativo que normalmente é atribuído ao feminino, nunca ao masculino, que é o da mulher sair de um lado para o, assim como sai de um emprego para o outro, tal, ela sai de um homem para o outro, tal. Isso é ser biscate. Numa sociedade conservadora do interior, maconheiro e biscate é a pior coisa que existe. Né? O que é isso? Quando você atribui a palavra biscate, a palavra maconheiro, o que você cria? Já pararam para pensar isso? Aí eu sou maconheiro. Eu sou do interior, sou da minha cidade. Eu sou maconheiro. Ele é maconheiro também. Então, ninguém aqui vai querer se relacionar comigo, porque eu sou maconheiro. As moças de boa família não querem um maconheiro. Os homens de boa família, para casar, não querem uma biscate. O que vai fazer? Você vai aproximar aquela que recebe o rótulo de biscate de outra biscate, e aquele que recebe o rótulo de maconheiro de outro maconheiro. E ele passa a interagir com o rótulo. Observem, eu vou criar um aprofundamento dessa relação. Por isso, neste processo de interação, eu vou chamar essa pessoa, essa teoria, também, outro nome, teoria interacionista. É uma teoria que vai permitir com que o ladrão, o criminoso, o bandido, seja interpretado como criminoso. É sinônimo de desviação. Não, desviação é o ato. Desviante é a pessoa. Você pode procurar qual é o seu nome? Maiara. Maiara, veja que eu estou procurando evitar a palavra crime e evitar a palavra criminoso. Por quê? Porque você interage com o rótulo, diz a teoria. Então, se eu disser assim, Maiara, você é bandida, isto é ruim. Se você me disser, você é bandido, isto é ruim. Agora, se nós dois formos bandidos, nós vamos interagir. E quem, bandido com bandido, interage, é certamente para combinar o próximo roubo, o próximo furto, o próximo... Observem. Então, o que essa teoria diz? E observem o quanto é interessante. Parte-se do princípio que a desviação é um eufemismo. A desviação é o ato criminal. Não é uma qualidade ontológica da ação. O que isso significa? Que não existe um crime em si. Nós é que definimos que tal conduta é crime. Thomas Mathiesen dizia, o crime não existe, ele é criado. Vender drogas não era crime. Um dia se tornou crime. Hoje é crime. Haverá de não ser no futuro. Nós estamos caminhando para isso. Por exemplo, em alguns estados americanos, o uso lúdico, o uso para diversão da maconha foi liberado, foi descriminalizado. Você pode produzir e vender. Né? Então não é crime mais eu ter uma planta de maconha e vender para Maiara. Não é mais crime. E ela consumir. Não é só quando ela está doente. Não é um uso terapêutico. O terapêutico está quase todo mundo aceitando, inclusive o Brasil. Né? Estou falando do uso lúdico. Né? Então, o que nós estamos falando? Não existe uma qualidade ontológica da ação. Nós, seres humanos, é que criamos o fato delituoso e dizemos, este fato é delito. Por exemplo, adultério. Eu comecei a estudar o Código Penal, né, em 1980, quando eu estava no 79, quando eu estava no segundo ano da Faculdade de Direito. Adultério é um crime gravíssimo. Hoje não é crime mais. Ser adúltero deixou de ser criticável? Não. O adultério é criticado. Né? O adúltero é criticado. Existe uma punição no âmbito do direito de família. É reprovado socialmente, mas não se pune mais.
porque nós descriminalizamos a conduta. Portanto, não há uma realidade, uma qualidade da própria essência a afirmar que qualquer conduta é crime. Nós é que criamos os crimes. É o legislador que vai lá no Congresso e diz: isto é crime. Mandar porcaria pela internet é crime. Hackear o computador alheio pode ser crime. Mandar spam pode ser crime, conforme o país. A gente não tem o crime de spam, mas a gente pode criar. Eu, aliás, adoraria não receber spam na minha vida, né? Obrigado. O que eu estou dizendo? Quando eu crio um crime, eu crio a essência da punição. E a partir da essência da punição, eu crio o criminoso. Então, esta teoria, ela vai deixar de examinar por que o criminoso comete crime e vai passar a examinar por que eu vou interagir com o estigma que se me atribui. Vamos tentar estudar os autores que escreveram sobre isso. Um deles é Erikson. K.T. Erikson. Erikson diz basicamente o seguinte: alguns homens que bebem em demasiado, que bebem em excesso, são chamados de alcoólatras, outros não. Alguns homens que se comportam de forma excêntrica são chamados de loucos, internados em hospitais, vamos dar o nome certo aqui no Brasil, manicômios, outros não. Alguns homens que não têm meio aparente de subsistência são levados perante um tribunal, outros não. Quer dizer, o crime de vadiagem, mendicância, nos Estados Unidos existia enquanto crime, aqui como contravenção, na lei das contravenções penais. Por que alguns que não fazem nada não vão para a cadeia? Só o pobre vai para a cadeia. Porque, lembrar bem, a contravenção era de vadiagem, atribuindo-se a condição daquele que não podia prover o próprio sustento e ficava desocupado. Quem podia prover o próprio sustento, por exemplo, um rico que tinha casa de aluguel podia vadiar à vontade. A sociedade, então, ela vai catalogar, ela vai separar os múltiplos pormenores das condutas a que assiste. Ela, portanto, é uma sociedade rotuladora. E a rotulação é com base em alguns critérios. Vamos tentar entender quais são esses critérios? Principal autor. O primeiro deles, o grande autor dessa teoria, é Becker. Howard Becker. Becker escreve um livro em 1963 chamado Outsiders. O que é um outsider? Muito bem. Outsider é uma dessas palavras inglesas que não tem uma tradução literal, né? Essas malditas palavras que você tenta traduzir por alguma coisa literal e dá com os burros na água, né? A gente pode pensar no impeachment, né? Impedimento não é uma boa palavra, né? Você não fala fulano, centroavante do Corinthians, foi pego pelo árbitro em impeachment. Em impedimento. Não faz nenhum sentido, né? Quer dizer, ele está em offside. Essa é a palavra. Quando você fala em impedimento, na tradição literal do impeachment, você não consegue divisar exatamente o que é o impeachment. É um processo que tem uma natureza política que permite você retirar alguém do poder ou alguém de uma estrutura eletiva. O que é um outsider? É essa palavra pouco traduzida, pouco fácil de se traduzir. Ela significa várias coisas. Ela significa, por exemplo, o forasteiro, para atribuir a condição de quem vem de fora, quem é um estrangeiro. Note que isto no francês também é assim. Quando você fala o estrangeiro do Albert Camus, você não está falando do cara que veio de outro país. Você está falando de uma pessoa que tem uma postura estranha. Não é o estrangeiro literal. Por que a gente acha que o estrangeiro é estranho? Porque o estrangeiro é diferente. Imagine um indiano que professa a religião Sikh.
Os sikhs, para quem não se lembra, são aqueles caras que têm um turbante assim, que amarram só para os homens o cabelo. De tal sorte que eles não podem cortar o cabelo, eles fazem um nó no cabelo, é um cabelo de metros, às vezes de 1,5 metro de cabelo, e ele tem que fechar todo o cabelo no seu turbante. Se eu olhar um sikh, em tudo e por tudo ele é diferente de nós. Ele não é branco, ele não é negro. Ele é indiano. O indiano tem uma pele meio oliva. É curioso isso, né? É uma pele diferente. Ela não é exatamente... né? Eu agora, ainda há pouco, fui para a Índia. Conheci a Índia, não conhecia. Cheguei lá, minha mulher loira, de olhos claros, eu, meu moreno. Quando eu estava com ela, são estrangeiros. Ponto. Quando eu estava sozinho, o cara olhava para mim e falava, será que é... né? E daí, com um pouquinho mais de olhar, viu que eu não era, né? Eu fiquei até feliz, porque eu me senti muito acolhido. Um cara veio lá falando em hindi comigo, né? Hindi é uma das línguas mais faladas do mundo. 800 milhões de pessoas falam hindi, né? E você não entende uma vírgula do que ele está falando. Aí eu falei, como? Daí ele também não entende português, estamos empatados. Daí ele falou em inglês, eu respondi em inglês, tal, tudo certo. Então, quer dizer, eu sou estranho para eles. Minha mulher era muito estranha. Eles são muito estranhos para a gente, principalmente pela cor e principalmente pelo cabelo, que é um cabelo fechado naquele coisa. Depois vocês, no intervalo, vê um coisa assim, que é um negócio assim, eles ficam horas para conseguir botar todo o cabelo para dentro e botar o turbante em cima. É muito interessante. Quer dizer, para ver, não para ser sikh, porque dá um trabalho, imagina, né? Todo dia. Os sikhs são estranhos. Estranhos no nosso padrão, correto? Tem não sei quantos milhões de sikhs na Índia, não são estranhos. Nós é que somos estranhos a eles, né? Muito bem. Seguindo. O outsider, portanto, é um forasteiro. É um cara que vem de fora, é um cara que é estranho. Sabe como foi traduzido para o espanhol esse livro? Os Estranhos. Que captura um pouco essa ideia do estranhamento, né? No Brasil, eles resolveram traduzir, o livro está traduzido para o português, com o nome de Outsiders, ou seja, não erramos, né? O livro continua Outsiders, deve ter uma notinha de rodapé ali dizendo, outsider significa tudo isso que eu estou falando. Então ele significa estranho, diferente. Bom, como é que é o livro do Howard Becker? Becker é um sociólogo na universidade na Califórnia. Esse cara então começa a escrever um livro. Bom, é importante explicar quem é o Becker. O Becker é um cara que não tinha muita grana para estudar. Então ele resolveu tocar como chama isso? Num conjunto de jazz. Ele tocava jazz no conjunto. Tocava ali e tal, seu piano, né? E fazia tours. E usava o jazz para sustentar o estudo dele na universidade, na Faculdade de Sociologia. O que a gente acha dos músicos, né? A gente sempre acha alguma coisa dos músicos, uns caras meio diferentes, né? Eu me lembro assim, Boemia, né? Eu me lembro assim, quando o Caetano Veloso, no início dos anos 60, veio para São Paulo, resolveu deixar aquele cabelo grande. Pô, era um cabelo que ninguém... armado, você pega aquela foto ali, ele já não era uma beleza, né? Com aquele cabelo armado, pegava a irmã dele, né? Com o cabelo mais armado, que também não era uma beleza, mas os caras eram horrorosos, né? Aquele cabelo, assim, aos padrões de hoje, não é verdade? O que ele parecia? Ele parecia meio estranho, mas quem é que era? Quem ousava ser diferente? O músico. O artista. Esse cara, então, que era um cara, vamos dizer assim, quadradinho, estudante da universidade de ponta, ele começa a ver que estes sujeitos eram diferentes. Então, muitos mais do que na média eram homossexuais, muitos mais do que na média fumavam maconha, muitos mais do que na média faziam outras coisas que não eram comuns àquela época.
ele então vai dizer: este é um outsider para a sociedade. Vocês estão anotando aqui, não é? Eu anoto que você é destra, que você é destra, que você é destra, que você é destra. Tem alguém que é canhoto aqui? Tá vendo? Vocês são estranhos. Ele usa esse argumento. O argumento de ser estranho não é que não exista na natureza, é que a natureza contempla uma minoria que é diferente da média matemática. É o chamado, para economista, ponto fora da curva. Então, a gente vai ter, sei lá, eu não sei quantos são os canhotos no mundo, vamos dizer 8%, estou chutando, eu não sei. Né? Você sabe? Não. Qual é a média? É uma boa pesquisa para a próxima aula. Qual o percentual de canhoto? Não sei. Mas a maioria é destro. Então, ele usa o conceito de aspas, hein? Ele usa entre aspas. Normalidade. O normal é o canhoto, o estranho é o normal é o destro, o estranho é o canhoto. O normal é o cara que corta o cabelinho bonitinho. O estranho é aquele cabelão do Caetano e da Bethânia no início do movimento tropicalista. Né? É estranho. O cara olhava ali, lembrar que a gente estava saindo de um momento de conservadorismo e entrando numa ditadura. O que era mais estranho ainda, né? Porque você usava um padrão coercitivo muito mais radicalizado. Portanto, outsider é um estranho. Esse estranho, no que ele é identificado? Ele é identificado como um sujeito que é diferente do outro. Quando eu olho para o diferente, fala assim, aquele cabeludo lá, né? Aquele maconheiro lá, aquele vagabundo. Vou contar uma história que é uma história verdadeira. Eu fui dar mais ou menos essa aula, há alguns anos atrás. Eu e o professor Alvino fizemos um convênio da parte da Faculdade de Direito lá de São Francisco, com a Academia Penitenciária, a ACADEPEN, e o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que eu era presidente na época. A gente fez um convênio para dar aula de criminologia para os guardas de presídio. E a gente foi lá no presídio, na penitenciária do Estado, né, dar aula para os... explicando como não é bom você chamar e reforçar o estereótipo. Quando você fala assim, aquele cara é bandido. Se você chamar ele de bandido, ele vai interagir com aquilo, ele vai procurar uma pessoa que identifica-se com ele. É muito comum, por exemplo, o sujeito sair da prisão e ele voltar para a casa da mãe, é o que normalmente acontece depois de 5, 6, 7, 10 anos preso. Ele volta para a casa dos pais, casa da mãe, casa da mulher, né, dependendo da idade dele. E ali ele vai procurar quem no botequim no final de semana? O cara trabalhador ou o sujeito que fuma uma maconhinha, faz um ilícito? E aí o que acontece? Aquela pessoa da comunidade ali fala assim, aquele sujeito é barra pesada, ele foi preso por tráfico. Imagine que ele esteja vendendo uma droguinha, fume um pouquinho para sustentar o seu vício, vende um pouco. Com quem ele vai conversar? Com a polícia? Não, ele vai conversar com o cara que saiu da cadeia. Eu aproximo os iguais. Portanto, no momento em que eu rotulo uma pessoa, que eu estigmatizo esta pessoa, e aqui eu vou ser obrigado, eu vou pular o Lemert, não temos tempo, vou falar do Goffman, que é mais importante. Erving Goffman, né? Goffman tem um livro chamado em inglês Asylums, e em português sabe-se lá como, é que nem tradução de nome de filme no Brasil, muda tudo, Manicômios, Prisões e Conventos. Né? Não tem nada a ver com Asylums. Manicômios, Prisões e Conventos é uma espécie de clássico desse período. Né? Existe um outro clássico do Goffman, né? Ele tem vários livros de psicologia, ele é um psicólogo canadense que trabalha na Universidade de Chicago. Um deles é um livro chamado, curto e grosso, chamado Estigma.
Né? O que é a ideia do estigma? Então, vamos tentar conectar o Becker com o Goffman, ok? O Becker, então, diz, tem gente que é estranha. Né? O Goffman diz, tem gente que é estigmatizado como estranho. E ele passa a interagir com o estigma. O aleijado vai falar, puxa, estão me chamando de aleijado. Isso é ruim. Com quem eu vou me dar melhor e ficar mais confortável? Com outro aleijado. Por isso eu busco não chamar um aleijado de aleijado. Eu vou criar um eufemismo para isso. Vou dizer, ele é deficiente físico, é deficiente visual, né? Deficiente auditivo, com o que eu tiro aquela carga negativa, né? Negativa das coisas. Hoje, por exemplo, uma vez eu estava no hospital e eu vi uma mulher falar assim, ele está com CA. CA? O que é CA? É câncer. Por que você não fala câncer? Né? Porque câncer é muito pesado, né? Câncer é muito... Nossa, o cara tem câncer, olha que horror. Né? Gozado, é uma coisa assim que eu não sinto isso. Eu tenho leucemia. Eu tenho leucemia linfocítica crônica. Né? Um dia eu estava dando uma aula e eu narrei esse fato. E aí, a professora que me apresentava, que eu não me dou muito bem com ela, ela pegou e falou assim, eu fico feliz que você não tem vergonha de ter leucemia. Eu falei, mas eu teria vergonha de ter uma doença? Eu teria vergonha de ter sífilis. Né? Eu teria vergonha de ter gonorreia, né? Blenorragia. Mas vergonha de ter uma doença que é genética? Isso não é um motivo de vergonha. Ela ficou meio constrangida, né? Quer dizer, observem, é uma doença e na doença a gente não dá o nome dela, a gente fala de LLC. Para dizer, para evitar. É um eufemismo que a gente usa para não dizer. Bom, eu estava voltando ao meu convênio na prisão, eu estava ensinando lá e tal, e até um diretor de presídio foi na minha aula, assistiu, era o diretor de presídio. Passados 6 meses, eu estou lá visitando o preso, era advogado, criminal, vou lá, entrando no parlatório, tudo certinho, né, dentro de um advogado privado, né, para visitar um preso. Ele falou assim, ô professor, tudo bem, o que você está fazendo aqui? Vim visitar um preso aqui e tal, né? Falei, não, vamos tomar um café lá na minha sala. Me levou na sala, tinha um arzinho condicionado, tal, não sei o que, cafezinho, biscoitinho, aquilo que a gente tem aqui, né? Falei, puxa, que bacana, né? O cara, bacana, gente boa. Ele falou assim, puxa, suas aulas, que aulas maravilhosas. Aquela teoria lá do Leibniz, fantástica, né? Aprendi pra caramba lá. Falei, que bom e tal, né? Mas o que o senhor quer? Vamos aos fatos, o que o senhor está querendo? Estou querendo falar com esse preso aqui, está no xadrez número tal, no pavilhão número tal e tal. Daí, coisa, ele falou, entrou o preso, né? Porque quem trabalha ali no serviço é o preso. Traz esse vagabundo aqui para mim. Aí eu fiquei parado, né, quer dizer, do tipo, o cara disse que a aula era maravilhosa, que foi muito útil, e chama o preso de vagabundo, quer dizer, ele tá reforçando o rótulo. A gente não usa a palavra nem para câncer. Quanto mais chamar o cara de criminoso, biscate, vagabundo, maconheiro, pilantra, tudo que vocês acham que é negativo e que vai macular a condição do interior da pessoa, né? O Goffman tem um livro exatamente falando sobre o eu, mostrando como a pessoa internaliza, como ela interage com o estigma, né? Vou falar um pouquinho mais do Goffman antes do intervalo, daí a gente faz o intervalinho. O Goffman tem um livro que é esse Manicômios, Prisões e Conventos, que é um livro belíssimo. É um livro que ele cria um conceito, o conceito de instituição total. Quando
ele fala asylums, a gente não tem o interesse, a gente não tem a compreensão da dimensão da palavra asylums, mas a gente consegue compreender quando a gente fala em sociedade asilar, que é uma expressão meio antiga, né? Que é uma sociedade que institucionaliza as pessoas. O que é institucionalizar a pessoa? É fazer com que ela haja de acordo com a instituição. As instituições com as quais ele trabalha são manicômios, prisões e conventos. Ele trabalha também com... como é que chama aquilo? Aqueles castelos que envolvem as pessoas e põe um jacaré em volta, né? Ele trabalha com aquilo, mas campo de concentração, mas isso não se usa no cotidiano. Convento eu vou deixar de analisar, porque convento é uma coisa espontânea. Eu posso optar pela clausura. Vejam que na Igreja Católica, uma das características do isolamento é exatamente aquilo que eles chamam de clausura. Eu opto em ir dormir num quartinho pequeno. Este quartinho pequeno não se chama quarto, se chama cela. Eu me recolho à minha cela e por isso eu fico recolhido de forma celular. Estou usando os termos e fixando para a gente compreender o significado de como o convento também alimenta o manicômio e a prisão nas ideias. A prisão celular ou a reclusão celular, que é digna dos conventos, foi copiada nas primeiras prisões, de tal sorte que as prisões oriundas da doutrina cristã utilizaram reclusão celular, ou seja, reclusão individual. Por isso, quando você tem um criminoso importante, você não deixa ele se misturar. O RDD põe a pessoa aonde? Numa cela. Literalmente. Cela no sentido de celular, individual. Ok? Então, a reclusão celular é algo típico da instituição. Quando o sujeito entra na prisão, o que acontece com ele? Então o Goffman vai descrever a prisão americana. Vocês já viram um filme de prisão nos Estados Unidos? Como é que funciona? O sujeito chega cabeludo, né, com celular, relógio, carteira, pente, lenço, aquilo que ele tem na mão, no corpo, enfim, com uma roupa, seja uma roupa mais moderada, uma roupa mais radical. Ele chega lá na prisão e a primeira coisa que ele tem é se despir das suas vestes. A primeira coisa que o cara faz com ele é tirar a roupa e dar um uniforme. Depois, eles tiram o nome da prisão, o nome do sujeito na prisão, e dão um número. Então você passa a ser o preso número 524, 2022, 359. Você passa a se identificar com um número. Quem já foi para alguma penitenciária nos Estados Unidos, ou para alguma ex-penitenciária, né? Por exemplo, na Baía de São Francisco, uma cidade muito bonita, tem uma famosa penitenciária. Qual é a penitenciária? Penitenciária de Alcatraz. Quem morou lá em Alcatraz? Al Capone. Então, o dia que eu fui visitar a penitenciária de Alcatraz, eu queria visitar a cela do Al Capone, que era igual a todas as outras celas, mas a cela do Al Capone. Mas qual é a cela do Al Capone? Não está escrito lá Al Capone. Você tem que saber que era o número 352. Acho que é 352, não tenho certeza, estou falando de memória. Então você procura a cela do Al Capone. Aqui viveu o Al Capone. Sabe aquela. Você vai visitar a casa do sujeito, aqui viveu o Machado de Assis, aqui viveu, né, na cadeia, aqui viveu o Al Capone, né? Então, você vê, aqui viveu o cara que fugiu
de Alcatraz. Então tem lá a foto do cara, tem lá o jeito do cara, tem lá uma peruca que ele usou para se evadir durante a noite, tem aquele filme, né, Fuga de Alcatraz, né, que quem não viu vai sair daqui, vai ver hoje, né, Fuga de Alcatraz, né? Então o cara vai tentar escapar. Então, o que você... Por que eu estou falando disso? Eu estou falando da prisão. Então, como é que você chega? Você chega na prisão, você é tirado, desprovido, despojado das suas roupas. Depois, o seu cabelo é cortado. É uma coisa interessante. Nós não temos homens além de mim e de você, mas nós temos mulheres aqui. Se vocês olharem para vocês, umas para as outras, vocês vão notar que cada uma tem um cabelo diferente, que cada uma tem uma roupa diferente. Ela está de vestido, ela está de leg e camiseta com uma camisa por baixo. Isso é uma camisa por baixo, uma camiseta por baixo, uma camisa por cima. Ela está de moletom, ela está de jeans, ela está com uma camiseta mais colorida. Não é? Ela está com uma blusa preta. Observem que cada uma está vestida de uma maneira. Algumas mais casuais, outras mais formais, algumas com cabelo mais singelo, mais simples. Talvez, não sei, eu imagino, alguém trabalha como secretária de um juiz. Ela vai ter que se vestir de uma maneira um pouco mais conservadora. Alguém é cantora. Ela se permite ser diferente. Não é? Vocês conseguem identificar isso? Não é? Pois bem, na prisão isso não existe. A prisão masculina, ela corta a barba, não permite bigode em geral, no Brasil sim, lá não. Né? Ela corta o cabelo, sistema americano. Como é que é o cabelo sistema americano? Rapado na lateral com topete, não topete moicano, né? Um topetinho assim, né? Também não é aquele topete avançando lá, Donald Trump, né? Um pouquinho de cabelo, né? Que nem eu tenho aqui, né? Deixar para que me veja um pouquinho de cabelo cortado aqui, não é? Então, esta é a maneira de você padronizar. Por que você padroniza? Disciplina. O que você faz quando alguém entra para o exército? Você dá uma farda para a pessoa, você corta o cabelo da pessoa e você vai torná-las todas homogêneas, todas iguais. Você vai treinar as pessoas a dizerem sim, senhor, não, senhor. Mas não basta dizer sim, senhor, com a mão para cima. É sim, senhor, com a mão para trás. Tirar o boné e botar a mão para trás e dizer sim, senhor. E quando passa alguém no presídio, você encosta na parede, abaixa a cabeça e diz sim, senhor, e não, senhor. Toda frase termina com senhor, que é a forma de mostrar respeito. Nas prisões, algumas ainda existem, inclusive no Brasil. Você tem uma faixa pintada, principalmente nas galerias. Imaginem que isso aqui fosse uma galeria. Você tem uma faixa lá e outra aqui, faixas paralelas. Quando está passando alguém da diretoria, um visitante, ele circula pelo meio e o preso encosta na parede e abaixa a cabeça, em sinal de respeito. Eu diria, em sinal de submissão. Isso não é respeito. Respeito é o que vocês têm por mim e o que eu tenho por vocês. Submissão é alguém de joelho aqui, né? Pedindo para a aula acabar. Né? Pelo amor de Deus, olha o horário. Bom, o que é isso? Vejam que são coisas diferentes. Né? Você submete a pessoa. E submete a pessoa às regras mais comezinhas. Você tem horário para fazer xixi. Você tem que pedir para fazer xixi. Você tem que pedir para fazer cocô. Você não pode fazer isso em qualquer lugar, em qualquer hora. Por exemplo, células coletivas não admitem que você use células com 40, 50 pessoas e um tatu, como eles chamam, né? Um banheiro no fundo. Você não permite que o cara use o banheiro em qualquer lugar, em qualquer horário.
Porque se cada um usar o banheiro em qualquer horário, o que vai acontecer? O cheiro é insuportável. Então você determina que você use sempre de manhã. Ah, mas o meu intestino não funciona. Não funciona no primeiro dia, no segundo funciona, porque você vai levar um cacete porque o seu intestino não funcionou, ou vai segurar o intestino até amanhã. Isto é submeter às regras da institucionalização. Qual a consequência disso ao longo de anos? Você passa a obedecer às regras de forma tão cega que você não consegue voltar à sua personalidade. Então, você esquece o seu nome, você não se identifica mais com o seu nome. Não tem gente que não gosta do nome? Né? E o cara fala assim, não, me chame de Salomão e não de Sérgio. Para mim é indiferente se vocês me chamarem de Sérgio, Salomão, de Checara, são os meus nomes, né? Mas tem gente que não gosta, sei lá, do Sérgio, né? Então fala assim, não me chama de Sérgio, me chama de Salomão, ou vice-versa. Para mim é irrelevante, mas tem gente que fala assim, não me chame desse nome. Ele não se identifica com aquele nome. Imagine você subtrair o nome com o qual você se identifica. Você vai se despersonalizando. Você vai atingindo o seu eu. Você vai se estigmatizando. E você passa a agir de acordo com as normas da instituição e não de acordo com a sua vontade. Você passa a ser desprovido de vontade. Não sei se vocês viram um filme interessante americano chamado Um Sonho de Liberdade. Né? Nós temos ali basicamente um banqueiro inocente que cometeu um crime e ficou 20 anos. Nós temos um amigo dele, que é um rapaz negro que ficou 40 anos, e ambos conseguem sair da prisão. Né? Mas eu não quero analisar esses dois. Embora a um dado momento esse senhor negro, representado por Morgan Freeman, ele diz assim, eu estou institucionalizado, eu não tenho mais coragem, eu quero lembrar do bibliotecário. Quem lembra do bibliotecário? Era um cara que cuidava de um passarinho, tinha uma biblioteca, e quando chegou ao alvará de soltura, ele faz o quê? Comemora? Não, ele não quer sair da prisão. E por que ele não quer sair da prisão? Porque na prisão ele era uma pessoa respeitada, ele era o bibliotecário, ele tinha atingido um status. Fora da prisão ele não era ninguém. E o que acontece com ele? Ele se mata. Ele se mata. Por quê? Porque ele perdeu a sua essência. Quem é que criou essa lógica de reconhecer a institucionalização nessa obra fabulosa chamada Asylums? Erving Goffman. Goffman, então, ele mostra que a pessoa se prisionaliza ou se torna um prisioneiro que se identifica com a prisão, com a grade, com as muralhas da prisão. Já se sabia, desde o início do século XX, Tom Brown, sujeito que se recolhe ao cárcere nos Estados Unidos deliberadamente, ele pede autorização para a direção do cárcere para ele ser preso. Não tinha cometido crime algum, ele queria estudar, e ele vai vivenciar a prisão e vai escrever um livro clássico, famoso, chamado Por Dentro dos Muros da Prisão. Mas é Goffman que estabelece este mecanismo explicativo de como você interage com o rótulo, como você passa a interagir com o rótulo e você fica com uma subcultura carcerária. Preciso dar uma explicação. Subcultura, como o nome diz, é algo quase que depreciativo. É algo que é típico de uma forma de escapismo que não permite uma modulação altiva contra a cultura. Contra a cultura é uma proposta de quebra da cultura. Por isso, nos anos 50, autores escreveram livros e livros e livros sobre subcultura delinquente. E nos anos 60, os autores se insurgem contra a cultura e são contraculturais. A palavra não existia nos anos 60. Counterculture
É uma palavra criada como contracultura nos anos 60 para explicar como eu quero um projeto diferente daquele que a cultura nos traz. Por isso eu comecei a explicar qual era o fermento de ruptura, que era um fermento contracultural e não subcultural. O que eu estou falando agora é de uma subcultura carcerária. Se você chegar no cárcere, não sei se alguém trabalha em algum presídio aqui, ou já trabalhou com presos, o preso tem uma linguagem, ele tem gírias internas. Ele fala assim, eu quero uma Maria Louca. Maria Louca significa duas coisas, pode ser a cachaça, né? Mas pode ser a corda, que também é Teresa. Eu vou no boi. O boi é o banheiro, é o buraco que tem no banheiro, porque os banheiros tradicionais, né, não tinham o coisa. Então ele vai no boi, tem o tatu, vai fazer o tatu. Tatu é para fugir. Né? Então você vai criando uma série de coisas. Aí a primeira vez que eu entrei no presídio, trabalhei no presídio, né? Trabalhei na casa de detenção. Eu sou tão velho que eu trabalhei na casa de detenção. Eu sou do tempo que Plutão era planeta, né? Agora não mais. Então entrava na casa de detenção, você perguntava quantos processos você tem, qual é a sua pena, né? Falando português. Eu falava assim, doutor, minha bronca é de 37 anos. Eu tenho 7 broncas. Falei, Cacilda, que será que essa bronca aqui daí? Saía de lá e perguntava, o que é bronca? A bronca é processo. Bronca total é o quanto você tem de pena. E faz todo... Pô, doutor, esse juiz está embaçando a vida, né? Que será que é embaçar a vida? Hoje todo mundo fala em embaçar a vida, porque embaçar é uma gíria tão boa, né? Que é embaçar a vida, né? Nada melhor do que o cara que te embaça. O professor que te dá nota 3, ele está embaçando a tua vida, né? Ele não deu 7, não deu 8, ele deu 3. Embaçou a minha possibilidade. Pô, o cara lá, o examinador da ordem, essa prova embaçou a minha vida, né? Na OAB. Pô, essa prova de defensoria foi terrível e tal. O examinador embaçou a minha vida. Né? Aquela coisa que você joga ali no... Né? Que você não vê nada, né? Que embaçou a vida, né? Notem que ele usa uma linguagem inacessível. E por que é importante a linguagem ser inacessível? Porque ele está se identificando com os iguais. E quando você se identifica com os iguais, você não quer que o outro... Observem, essa teoria da subcultura é uma teoria que é a antítese da alteridade. É a busca da identidade. Agora, claro que o Goffman vai mostrar que quando você está na cadeia, você é padronizado, você fica um standard. E como standard que você é, você não tem mais condições de ser o que nós somos. E o que nós somos? Nós somos seres transcendentes, com personalidades muito marcantes. A gente tem diferenças, a gente vive de formas diferentes. Né? Eu sempre conto a história, e com isso eu vou finalizar o nosso intervalo, nossa primeira parte da aula, conto a história do Aldous Huxley, autor de Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo que ele escreveu nos anos 30, que era a história de uma sociedade futurista em que as pessoas não fariam mais amor, fariam sexo. E as pessoas não nasceriam da forma natural, isto é, da gestação da mulher, mas sim através de bebês de proveta, que eram criados pelo Estado. E eles criaram 5 categorias: os alfa, os beta, os gama, os delta e os épsilons, que não mantinham relações entre si, salvo, vai lá, o alfa com os betas, que era a primeira categoria de mais inteligentes, e os não tão inteligentes, mas os alfas e os épsilons, os imbecis totais, que eram em maior número, porque a gente precisava de trabalhadores braçais, dizia o Aldous Huxley. A gente precisa de poucos inteligentes,
Alguns poucos mais médios, alguns poucos que estabelecem uma grande quantidade de trabalhos braçais, um ourives, um cara sapateiro, e depois um bando de imbecis que façam o trabalho barato para nós, dizia ele. E essas pessoas não vão se relacionar, porque eles não são mais humanos. Eles são um arremedo do humano. E se essa sociedade foi criada para as pessoas serem iguais, estandarizadas, e se algo der errado nessa sociedade, a gente vai tomar soma, que é uma droga poderosa que vai te restituir a felicidade permanente. Quando o Timothy Leary começou a dar LSD para as pessoas, este velhinho, que era o Aldous Huxley, escreve uma carta para ele não em inglês, escreve uma carta para o americano e fala assim: eu quero ir tomar o soma, talvez seja o soma que eu bolei lá atrás. E ele vai para os Estados Unidos e submete ao LSD para ver se é o soma. E o que o Huxley diz do seu próprio livro, quando ele vê o totalitarismo, né, se espalhando pelo mundo, ele diz que ele lutava por uma sociedade de iguais, mas ele acreditava que era fundamental ao ser humano a permanência das diferenças, porque a beleza do ser humano é que nós somos diferentes e interagimos enquanto diferentes. Igualdade em direitos é uma coisa, diferenças reconhecidas é outra coisa, né? Então, o que ele está dizendo aqui é que nós tornaremos essas pessoas iguais, estándares, e como tal, isto é uma espécie de totalitarismo psicológico do sistema de institucionalização. Então a gente tem horário para entrar, horário para sair, horário para dormir, horário para fechar a luz, né? Horário para ler, horário para tudo. E as pessoas não são assim. As pessoas são diferentes. Algumas produzem melhor de manhã, outras produzem melhor à noite, outras nunca produzem, né? Elas precisam de alguma injeção, um café, né? Quer dizer, elas precisam serem animadas por alguma coisa, né? O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que esses caras aqui criavam a institucionalização, a equalização das pessoas, né? Só para lembrar, quando houve a revolta da penitenciária de Ática, uma das reivindicações dos detidos era o chamamento nominal. Isto é, que as pessoas pudessem ser chamadas pelo nome. Olhem na lei de execuções e vejam lá o rol de direitos do preso. Está lá, um dos direitos do preso é chamamento nominal. Para a gente ver que esses caras influenciaram alguma coisa, gente. Vamos fazer um intervalinho? A gente volta daqui a pouco contando o desdobramento dessa teoria.